AES Brasil. Qual a sua opinião? A transmissão paulista, eu acho que o grande desafio dela agora É a Klabin. O que você pensa da Klabin e se é um bom momento hoje para começar a investir? O que você acha de Caixa Seguridade? Sanepar é uma boa empresa para o longo prazo? Carol, eu acho que Petrobras, eu gostava muito dela na hora que ela estava completamente largada. O que o Felipe acha do momento de Vibra e Transmissão Paulista? Pô, são duas empresas completamente diferentes uma da outra, né? Até, acho que a única similaridade é que elas estão no setor de energia, mas em formatos completamente diferentes. Começando pela Vibra, né? A Vibra, para quem não lembra, era a BR Distribuidora, antiga, que fez o seu IPO, posso estar enganado em números assim, mas eu vou falar em ordem de grandeza ali. Em 2017, a mais ou menos, acho que foi cotada a uns 15, 16 reais, que é o preço que ela estava até outro dia. Muito mudou de lá para cá. Ela deixou de ser uma estatal, né? O governo foi saindo, a União. A União não, acho que era a Petrobras, inclusive, né? Que ela era uma subsidiária. O último desinvestimento que o governo fez, quando deixou de ter participação, se eu não me engano, foi a R$ 26. E a Vibra foi até 28. A empresa de lá para cá, acho que mudou bastante o perfil dela, né? Ela deixou de ser só uma distribuidora de combustível e passou a olhar muito mais a se ver como uma plataforma de energia. Então, hoje ela é uma empresa que ela tem uma comercializadora muito forte, que é a Comerc, que ela fez uma aquisição. A empresa estava prestes a fazer a IPO, ela fez a aquisição e botou para dentro do portfólio. Então, ela tem comercialização, ela tem geração, que veio da Comerc também. Ela tem biogás lá dentro. Ela fez acordo com a Copersucar, tinha feito uma joint venture com as Lojas Americanas, que foi desfeita e tal. Mas o que eu quero dizer, a empresa mudou completamente de cara e ela vinha sendo gerida pelo Wilson Ferreira, que na minha opinião era não só o melhor CEO do Brasil em energia, mas um dos caras mais craques, mais um dos executivos mais craques do Brasil. Ele saiu da empresa, né, ele foi para a Eletrobras, veio o Ernesto Pousada como CEO e eu acho que o mercado não deu para ele o benefício da dúvida, então as ações foram penalizadas, ficaram ali muitos e muitos pregões sofrendo, mas eu sinto que ela está passando por uma transformação não só de negócios, mas de imagem também no mercado. Então, quando você olha na distribuição de combustíveis, ela é extremamente consolidada, ela tem uma margem fantástica comparada aos pares, é a melhor do setor, mas em relação a essa nova Vibra, eu acho que ainda tem muitos questionamentos, mas ainda assim é uma empresa que eu vejo com uma trajetória positiva. Estava bem mais descontada há um tempo atrás, ela chegou a bater acho que R$ 13 ali quando ela divulgou um resultado ruim. Hoje ela está perto de 19 e tal, retomando um pouco a sua trajetória. Eu acredito que o futuro da Vibra é promissor. Carol, eu acho que Petrobras, eu gostava muito dela na hora que ela estava completamente largada, né? Então, se você for olhar, assim, os números da Petrobras recentes impressionam, né? De evolução de cotação, de dividendo. O ano passado ela distribuiu R$ 17 de dividendo. Esse ano, né? Desde talvez dezembro, se você juntar valorização e dividendo, ela praticamente, acho que 60%, 70%, até mais. Acho que 50% os últimos que eu tinha visto. Se você juntar dividendo... O PL tá em 2, acho, né? Ou seja, em 2 anos você teria de volta 100% do seu dinheiro investido. Pois é, né? Então assim, Petrobras, dado isso que aconteceu recentemente, volta exatamente ao ponto do IRB que você estava falando. Isso chamou a atenção de muita gente e agora todo mundo quer comprar Petrobras, agora tá vendo o yield de 2 dígitos, coisa que já estava tudo lá, mas quando estava descontada e que todo mundo falava que tinha um risco excessivo, ninguém queria comprar. O risco permanece, é o mesmo, eu acho. Uma estatal, uma coisa que eu sempre gosto de colocar na minha carteira, para uma estatal entrar na minha carteira, ela tem que estar com uma margem de segurança maior do que a maior parte das empresas que eu invisto. Justo, né? Então... Preço mais caro, mas... Você está assumindo um risco ali maior,
e você tem que estar mais confortável com o nível de preço justamente para assumir esse risco. A Petrobras, hoje, eu acho que, assim, ela já começa a embutir algumas variáveis, tal, que o nível de preço dela não suportaria. Para mim, ela não tá cara, mas eu não compraria esse preço. Eu acho que tem outras coisas mais interessantes. AES Brasil. Qual a sua opinião, Felipe? É boa empresa que está passando por um momento, eu acho que de mudança de portfólio. Eles têm implementado vários projetos. Eu acho que assim, eles precisam entregar. O nome do jogo para a ES hoje é execução. Então, eles têm um pipeline de projetos grande aí, Tucano que vai ser entregue logo mais, Cajuína 1, Cajuína 2. Então, é uma empresa que ela tem esse pipeline de projetos e para que isso aconteça, ela se endividou um pouco mais, talvez, do que deveria, mas o fluxo de caixa gerado por esses projetos deveria trazer o endividamento dela um pouco mais para baixo. É uma empresa que eu gosto, num setor que eu gosto, mas ela está passando por esse momento, inclusive com um time de gestão novo. Novo CEO, novo CFO, que já estava na empresa, mas está no novo cargo. Então, eu acho que o mercado ainda tem uma certa dúvida em relação a essa capacidade de entrega da AES. Isso sem contar, obviamente, a situação momentânea do setor de energia, né? Que está muita energia no mercado, o preço despencou e tal. Então, a gente não enxerga que essa é uma situação estrutural, é passageira. Porque tem muita coisa que vai entrar futuramente, tem projetos de hidrogênio verde, tem fertilizantes, o negócio da eletrificação da frota, que pode ajudar bastante. Mas é uma realidade que ainda vai levar um tempo para acontecer. Né? Então, é uma empresa que precisa se provar nesse momento, num setor que está passando por um momento complicado. A Transmissão Paulista, eu acho que o grande desafio dela agora, olhando para frente, é entregar os projetos, a carteira de projetos que ela tem, e, ao mesmo tempo, desalavancar um pouco o seu balanço. Competência, ela tem, não falta. Mas muita gente, eu acho que questiona em relação ao controlador dela, qual o interesse em relação à empresa para o longo prazo, porque o controlador, que é a ISA, né, controlador colombiano, ele tem investimentos na Ecopetrol, lá na Colômbia. Ele tem participação na Taesa aqui no Brasil também. Então, eu acho que é um setor que está passando por muitas mudanças. Você vê que esses aventureiros que ganham leilão logo já provam que não conseguem entregar. Então, exemplo disso foi o lote recente que a Transmissão Paulista ganhou, que tinha sido entregue a uma outra empresa. Eles não se mostraram competentes, a ANEEL pegou e passou para a Transmissão Paulista. Então, agora, a questão é, qual que é a nova configuração desse setor, na minha opinião? Porque você tem empresas verticalizadas que já atuavam em transmissão e continuam. Exemplo, Eletrobras, CEMIG. Você tem empresas que eram de distribuição e estão entrando nesse setor. Você tem empresas que eram puramente geração e estão entrando nesse segmento. A questão é, qual vai ser a nova configuração? Será que tem espaço para todo mundo? Eu acho que tem espaço para os melhores. Sim. E a Transmissão Paulista está entre os melhores. Só que será, assim, eu fico sempre pensando numa coisa que todo mundo fala no mercado. A ISA tem participação na TRPL e na Taesa. Não faria sentido as duas empresas juntas? Quem sabe? A CEMIG, ela tem participação na Taesa e já falou que está à venda. Será que ela vai vender e a ISA abocanhar esse pedaço? Enfim, então acho que é uma empresa de qualidade que passa no nosso filtro. Eu gosto, não estou comprando, faz tempo, aliás, que eu não compro. Mas, assim, eu acho que o setor ainda tem muita coisa boa para acontecer no futuro. A Klabin. O que você pensa da Klabin e se é um bom momento hoje para começar a investir na empresa? Cara, vocês sabem que a gente é fã da Klabin, né? Não preciso nem... a torcida organizada da Klabin aqui adora quando a gente fala, tal, todo mundo vibra. A Klabin é uma empresa, eu acho que é o oposto do que você falou, é uma empresa de dono. Não, eu digo assim, saindo de corporation, vamos entrar num familiar, então, né? Exatamente, Isso. Ela é o oposto do corporation, né? Você tem
um dono presente, que vem sendo bem sucedido em transmitir para a família a importância da empresa de geração para geração, tal. Então, é uma empresa de dono. Começa por aí, eu acho que já ganha muitos pontos na qualidade. A Klabin, apesar dela hoje ter um perfil muito mais verticalizado, né? Ela é uma empresa, por ser verticalizada, mais flexível. Então, dependendo do momento, ela está produzindo fluff, dependendo do momento, ela produz outro tipo de celulose. As fábricas dela têm uma característica muito de se adequar ao momento de mercado. Mas, apesar de tudo isso, ela não deixa de estar num setor cíclico. Sim. E setores cíclicos, a gente tem que olhar quando? É na parte ruim do ciclo, Verdade. né? É quando o preço da celulose, agora deve estar perto de 500 e poucos dólares a tonelada e tal. Não é quando estava perto de 1.000. Então, agora é a hora de você ficar atento a essas empresas. A Klabin, nos últimos tempos, eu acho que ela deu uma boa valorizada, ela foi ali dos seus, falo da 11, né? 17,50, 17,80, hoje ela está 23, mas é uma empresa que ao longo do tempo, eu acho que ela conseguiu aumentar o valor intrínseco dela. Então eu acho que hoje, a Klabin de hoje, com a Klabin de 5 anos atrás, é uma empresa muito diferente. E hoje ela está numa fase descendente dos investimentos. Ela teve o pico dos seus investimentos com o projeto Puma 2, que foi entregue esse ano, está no ramp-up, né? Eles estão aumentando produção. E o endividamento dela, ela sempre foi uma empresa que teve endividada, o DNA dela foi crescer endividada, mas ao mesmo tempo com uma capacidade de pagamento de dívida muito alto com o fluxo de caixa gerado. Então, isso é uma coisa que ela conseguiu fazer e que eu tenho certeza que ela vai conseguir enquanto distribui dividendos, né? Então, aquela história lá de que empresa que investe não pode pagar dividendo, ou aquela empresa que... Como é que é a história que falam? Empresa que cresce não paga dividendo. A Klabin, ela tá aqui para provar o contrário. Ela é uma empresa que cresceu demais, o EBITDA dela vem trimestre após trimestre crescendo e ainda assim remunerando muito bem os seus acionistas. Então, no setor, para mim, é a empresa que eu mais gosto. E a Klabin tem mais de 100 anos, né, de história, se preocupa com sustentabilidade, que é algo que vai vir. ESG, a gente fala assim, é um ponto crucial. Agora as empresas vão ter que se preocupar com isso. A gente vê muita modernidade falando de ESG, empresas ESG. É o caso até da Ambipar. A Ambipar vem fazendo também esse trabalho. E a Klabin é uma empresa que tem 100 anos, quer dizer, uma empresa bem consolidada. Isso tá no DNA da Klabin. Isso que é ela fala de né? ESG bem antes de ESG ser o Existir, ESG. né? Existir. Boa noite. O que você acha de Caixa Seguridade? Eu não acompanho muito a empresa, eu te confesso, não é uma empresa que eu tô, assim, no dia a dia, que eu acompanho bastante. E por quê? Porque ela não tem espaço na minha carteira. Assim, hoje eu já tenho Petrobras, já tenho Eletrobras, já tenho Banco do Brasil, e eu acho que, em termos de concentração em empresa estatal, eu já atingi um limite. Então, eu acompanho de longe. Mas, assim, é uma empresa que fez o IPO recentemente, né? Foi, acho que 21, talvez, né? Naquela onda de IPOs. É uma empresa que ela vem se mostrando uma boa pagadora de dividendos e já teve uma sinalização da gestão dela que ela quer passar a pagar, se eu não me engano, trimestralmente. Ter uma recorrência maior de dividendos. Agora, quando você olha números... Por exemplo, relação preço-lucro, tá? Alguns indicadores múltiplos, principalmente, ela ainda não me parece que está num preço extremamente atrativo. Como eu estava falando antes, eu gosto de comprar o que está barato, que está descontado. Comprar só pelo dividendo é um dos maiores erros que você pode cometer, né? Podemos depois até falar disso em mais detalhe, mas a nossa estratégia, a estratégia do AGF, é sempre dividendos e valorização. A questão a valorização ela é muito mais uma consequência. O dividendo é algo mais objetivo. Mas é a combinação das duas coisas. Só valorização, dependendo da empresa, não é interessante. E só dividendo também não é interessante. As duas coisas combinadas. Eu vejo o dividendo muito atrativo em Caixa Seguridade, mas eu não vejo ela no desconto que eu gostaria. Talvez ali perto dos R$ 9, tal.
me pareceria mais interessante. E não estava há tanto tempo atrás esse preço, foi outro dia, né? Já tá acho que 11 e pouco. Sanepar é uma boa empresa para o longo prazo? É uma boa empresa, eu acho que ela já teve a níveis de desconto mais interessantes, mas Sanepar tem duas coisas que eu acho que a gente tem que se atentar. Primeiro, quem compra olhando para dividendo, ela é uma empresa que tem uma prática de anunciar dividendo e não pagar logo em seguida. Muitas vezes ela vai pagar no ano seguinte, a Vivo faz muito isso também e tal. Então, essa é uma característica de uma empresa que, para quem está buscando renda, pode Ficar com aquela quando? criar uma Ansiedade, expectativa. né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um disclaimer. O outro se você quiser comprar Sanepar, eu acho que você não tem que comprar imaginando que ela vai ter um upside violento por conta do marco do saneamento, nem por conta de privatização, né? Dado que o governo do Paraná privatizou a Copel, tem muita gente que fala, pô, agora a Sanepar é óbvio, é um candidato. E a gente nunca compra uma empresa por conta de um evento único, assim. Então, de novo, acho que boa empresa, que costuma ser uma boa pagadora de dividendo, mas que tem que estar num nível de preço adequado. E ela a Sanepar, ela é redonda, né? Assim, ela tem dívida equilibrada, né? Ela tem um lucro positivo, a receita... Quando ela caiu, né? Que teve aquela questão lá de 2020, enfim, 2021 das secas, que ela teve até que criar, né? Uma nuvem, foi muito inteligente, souberam ali sair numa situação... Todo mundo tava vendendo Sanepar. E foi exatamente o que você falou. A gente aproveita e compra. Porque o momento ali, como você falou, não é um problema estrutural que a empresa está ruim. Não, a empresa tá boa, ela tá redonda. E até por ser uma estatal, ela é bem redonda. Mas aí o pessoal sai vendendo porque fica desesperado. Ah, a empresa vai cair, vai quebrar. Não, lembrando que ela tá num setor que é saneamento, que é um setor que tem muito para crescer. E a gente espera que cresça muito. Porque assim, a gente tem saneamento no Brasil, mas é muito pouco perante o que a gente pode crescer. Muito precário, E a gente gostaria que fosse bem melhor, com certeza, tomara que seja. Mas tem espaço para crescer, é uma empresa que está num setor que todo mundo precisa, né, André?